Bom, pessoal, estamos aqui com um gabinete, é um gabinete comum, um gabinete muito encontrado aí nos computadores. E qual que é a função do gabinete? Ele protege e organiza as peças do computador, ele faz um melhor sistema de ventilação e uma outra utilidade do gabinete é o design do computador. O computador, ele não precisa de gabinete para funcionar. Você pode muito bem montar um computador fora do gabinete, na sua bancada, com as peças expostas. Já teve pessoas que montaram computadores em painel e colocou na parede. Enfim, não necessita de um gabinete. Porém, como eu falei para vocês, qual que é a função do gabinete? Primeira, organizar e proteger as peças do computador. Então, seu computador, as peças do computador dentro do gabinete vão estar organizadas e protegidas. Outra função que eu falei, a parte de ventilação. Então, como vocês sabem, o hardware ele precisa ser ventilado. E os gabinetes nos possibilitam a instalação de coolers, que nós vamos estar vendo hoje também, ok? E a última função, assim, que é mais algo de estética, que é a aparência. Tem gabinetes que eu vou mostrar para vocês hoje, que são bem bonitos, que impressionam e assustam aí as pessoas que acabam vendo eles, né, pela sua exuberância aí na delicadeza e design, ok? Bom, então vocês já sabem qual que é as funções do gabinete, para que serve um gabinete. Vamos começar a fazer a análise desse gabinete aqui, que é um gabinete muito simples. Aqui na sua frente nós temos aqui as baias, já foram retiradas duas para fazer a instalação dos leitores CD, DVD ou até mesmo Blu-ray. Aqui entrada para disquete, hoje não é mais utilizado disquete, é o cartão de memória. No curso nós vamos aprender a fazer a instalação desse leitor de cartão de memória, que tem também entrada USB. E aqui nós temos duas USB frontal, o áudio microfone frontal. E aqui abaixo nós temos 4 botões, tá? Esse aqui da direita, ele liga. Esse da esquerda, ele vai dar o reset. E aqui parece um botão, mas não é botão, ó. Você olhando assim, são 4 botões, só que ao pressionar não acontece nada, que aqui são os LEDs. Então nós temos o HD LED e o Power LED. O Power LED vai representar que o computador foi ligado, e o HD LED, quando o computador está lendo ou escrevendo dados no HD, ele fica piscando, ok? Aqui na lateral nós temos essa parte aqui, onde podemos colocar um cooler. Aqui na parte traseira nós temos o espaço para colocar a fonte. Aqui, onde vem aquela chapa. Essa chapa, ela vem com a placa-mãe. Ela não vem junto com o gabinete. Então, quando você comprar o gabinete, possa ser que venha uma chapa aqui, só que não específico para a sua placa-mãe. Muitas vezes nós temos que remover essa chapa e utilizar a que vem junto com a placa-mãe. Nós temos muitos computadores que muitos técnicos montam sem essa chapa aqui lateral, essa chapinha, Nós damos o nome de chapinha aí para ela. Essa chapinha aqui, ela vai fazer com que não entre sujeira dentro do computador, enfim. Aqui nós temos outra entrada para um cooler. E aqui nós temos as baias para as placas de expansão. Nós podemos colocar placa de vídeo, placa de rede. E esse gabinete, como vocês podem ver, nós temos que remover essa tampa lateral para conseguir fazer a instalação dessas placas de expansão, ok? Bom, para abrir o gabinete, na tampa lateral, olhando de trás é a tampa do lado direito, é ela que você vai tirar para ter acesso às peças ou para ter acesso aí à parte do gabinete onde você vai fazer a instalação da placa-mãe, dos fios do painel frontal, enfim. E a do lado esquerdo, nós removemos quando nós vamos fazer a instalação de um drive de CD, DVD, um leitor de cartão, ou remover a frente do gabinete, como eu vou mostrar para vocês neste vídeo, ok? Então já deixei soltos os parafusos para facilitar a nossa vida. Então é só puxar aqui essa tampa. E a do lado esquerdo, eu vou remover aqui, esqueci de tirar esse parafusinho, mas vamos removê-los aqui bem rapidamente. Só puxar. E pronto. A frente do gabinete
nós devemos remover quando vamos fazer um reparo nos botões, nos LEDs ou instalação do cooler ou limpeza do gabinete. Então tem muitas pessoas que eu já vi que tentaram remover aqui a frente do gabinete, não conseguiram, ou na hora de remover estourou as travas, aí na hora de colocar não encaixa direito e ele fica vibrando ou fica solto, e aí fica feio, ok? Então para remover a parte da frente do gabinete, vocês vão observar aqui na lateral do lado direito e do lado esquerdo. Então vocês vão ver que aqui nós temos travas, ó. Nós temos aqui uma trava aqui, e entre essas travas nós temos um parafuso. Então nós temos um parafusinho aqui e temos outro parafusinho aqui também, desse lado. Então eu vou remover esse parafuso, vou remover ele. Aqui está o parafuso. E eu vou ter que remover o outro parafuso. Se você não remover esses dois parafusos, um de cada lado, a frente ela não vai sair. Aí você vai estourar, vai quebrar o gabinete e vai tomar prejuízo. E o objetivo do nosso curso é ensinar de maneira correta como fazer toda a manutenção de computadores, montagem, instalação e formatação. É por isso que é bom vocês fazerem um curso antes de começar a sair mexendo. É bom você ter a sua mão de obra qualificada para você não tomar prejuízo, não perder cliente, porque isso é muito chato, né? Então você tem que estudar primeiro. Vamos remover aqui o segundo parafuso. E aí vocês vão fazer o quê? Nós vamos puxar. Você pode retirar essas baias, ó. Você vem, coloca a mão por aqui, você dá um empurrãozinho aqui que ela sai, tá? Que aí fica mais fácil de você puxar aqui, ó. Você vai puxar aqui em cima e aqui embaixo você vai pressionar, você vai apertar essas travas aqui e puxar para frente. Ó. Aí tem uma aqui embaixo que é mais complicada e pronto. Saiu. Bom, pessoal, nós temos aqui agora uma visão melhor, ó, das travas que eu tive que pressionar. E aqui os parafusos. E aqui nós temos os botões que liga, que dá o reset. Ó, nós temos duas travas que segura ele. Você pode fazer a remoção para fazer o teste. Ou olhando aqui você já vê se o fio está rompido, se saiu, se você vai ter que soldar de novo. E aqui nessa parte de cima nós temos aqui os conectores da USB frontal, do áudio e microfone frontal. E aqui todos os fios, que muitos alunos se complicam na hora de fazer a instalação dos mesmos. E no curso nós vamos aprender a maneira correta de ligar aí o painel frontal, ok? Então removemos a frente do nosso gabinete. Esse é um gabinete simples, depois eu vou mostrar os gabinetes gamer, que são bem mais caros. Esse gabinete aqui, sem a fonte, você vai pagar aí uns R$30. Porém, esses gabinetes mais simples, ele já vem com uma fonte, que é uma fonte genérica. Aí o gabinete ele vai sair numa faixa aí de R$90, R$100, tá? Dependendo do seu modelo. Já os gabinetes gamer, eles são gabinetes bem caros e não vêm com fonte. Por quê? Normalmente quem vai montar um computador gamer, vai comprar um gabinete gamer, ele tem uma fonte específica para colocar naquele computador. Por isso que o gabinete não vem com a mesma. Lembra que eu falei para vocês que removemos a frente para fazer a limpeza, fazer o reparo dos botões, dos LEDs e também para fazer a instalação aqui do cooler. Eu tenho um cooler aqui, tá? Não é esse cooler, tem que ser aquele outro que vai encaixe para a fonte. Esse aqui ele é um cooler para a placa-mãe, né? Um encaixe. E aí você faz a instalação aqui, ó, né? Coloca aqui os parafusos. Então, como que funciona o sistema correto de ventilação? O cooler aqui da frente, ele tem que puxar o ar. Então, esse cooler aqui, você vai colocar ele nessa posição, que ele vai pegar o ar que está fora do gabinete e vai puxar para dentro. O cooler que vai atrás, no caso esse aqui, você vai colocar ele nessa posição. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o ar e vai jogar para fora. Então, tem que ser essa circulação. O ar ele entra aqui pela frente, aí o ar ele vai subir e vai sair. Então tem muitas pessoas que colocam o cooler errado.
Eles colocam esse aqui para puxar de fora para dentro e esse aqui também para puxar de fora para dentro. Então o ar ele fica parado aqui. E também você não pode colocar aqui para empurrar o ar para fora e aqui para empurrar o ar para fora, ou seja, de dentro para fora, que aí o ar ele vai ficar parado também. Então o cooler da frente você vai colocar ele para sugar o ar e o de trás para soprar o ar. Então vai ter essa circulação aqui do ar corretamente aí no gabinete. Na tampa lateral nós podemos fazer a instalação de um outro cooler também. Agora eu vou mostrar para vocês os gabinetes gamer. Vamos começar pelo gabinete Game Corsair Graph Series 760 TBR. Ele custa R$ 2.300, tá? Ele é da forma de full tower. Aqui tem as suas polegadas das baias. Ele tem 9 slots de expansão no gabinete, 2 conexões USB 3.0, 2 conexões USB 2.0, um controlador de fã, um controlador de headset, um de microfone. Ele tem 2 ventoinhas inclusas frontal de 140mm com LED vermelho. Ele tem uma traseira. Os pontos de montagem para ventoinha são 2 frontais, no topo 3, traseira 1, inferior 1. Ponto de montagem do radiador, frontal, topo, traseiro, inferior, ou seja, todas as características dele, vocês podem ver aqui. As compatibilidades com placa-mãe e também as características físicas. Esse gabinete aqui ele tem 11,2 kg. O gabinete gamer eu não pagaria R$ 2.300, porque eu não gosto desse tipo de gabinete. Para mim, os gabinetes mais lindos são os vermelhos e também por esse preço eu acho um absurdo, mas tem pessoas que compram, investem, né, nesse tipo de gabinete, como eu estou mostrando aqui para vocês. E a diferença desse gabinete é o que? O tamanho, ele é bem grande. Aqui na foto ele parece ser pequeno, mas eu já vi pessoalmente um gabinete desse, já peguei. Ele é muito grande, muito pesado. O material dele é totalmente diferenciado. Quando você precisa fazer uma troca de um hardware, ele te dá uma extrema facilidade, porque ele tem muitas travas. Então, dependendo do que você for fazer, você não precisa nem de chave para tirar o parafuso. E outra grande vantagem desse gabinete é o sistema de ventilação poderoso que ele tem, os coolers que são bem silenciosos e como vocês podem ver aqui nessa foto, na parte de cima, nós temos os botões e a entrada aí pro USB, microfone, ou seja, tudo bem fácil o acesso. Você não precisa ficar se agachando, caso o seu gabinete ele fique embaixo, né, da sua mesa, enfim. Então, só para mostrar para vocês o preço desse gabinete, R$ 2.300, um gabinete muito caro. Eu não compraria, mesmo se eu tivesse dinheiro sobrando, não compraria esse gabinete. Bom, pessoal, como vocês podem ver, outro gabinete gamer da Thermaltake, ele custa R$ 1.700. Aí tem todas as características do lado direito. Se vocês quiserem ler, vocês podem pausar o vídeo. Eu não vou estar falando aqui para vocês as características dele, né? O sistema de refrigeração, o sistema de líquido, né? Aplicação do sistema de arrefecimento, a entrada do HD dock, enfim, né? Essas características, porque assim, são gabinetes que é muito difícil você encontrar. Até mesmo o usuário falar, vou comprar esse gabinete. Então é algo que vocês podem passar a vida toda de vocês e nunca ver pessoalmente um gabinete desse, por causa do seu preço muito alto. Aqui nós temos um gabinete da DAS TX Mega London com LED vermelho, um gabinete que eu achei muito bonito, achei muito lindo. Eu sou muito fã de gabinetes que tem o vermelho e ele custa R$ 600. Esse gabinete eu faria um investimento, que eu achei ele muito bonito, eu gostei muito dele. Ele um material plástico diferente. Ele tem 3 USBs 2.0, aí é só uma USB 3.0, na minha opinião deveria ter mais. Tem uma eSATA, uma entrada microfone, uma de áudio, suporta HD. Né? Ele tem 4 baias externas de 5,2 polegadas, tem 3 de 3.5 e 2.5 polegadas. Ele tem 2 portas de refrigeração a água e 6 slots para expansão. Então um gabinete muito bom, um gabinete gamer muito bonito. Esse eu compraria, eu investiria aí R$ 600 nele, com toda certeza. Aqui nós temos mais gabinetes gamer. E ao lado direito, esse gabinete Viper. É um gabinete que alguns anos atrás, quando ele saiu, isso em 2007, se eu não me engano, 2006, o meu sonho era ter esse gabinete. Eu acho esse gabinete muito bonito. Hoje você não encontra mais à venda esse Viper. Na época ele estava custando aí uns R$ 300 mais ou menos.
A lateral dele é de acrílico. A parte de trás dele ele tem uma proteção para não prensar os cabos. A sua frente é uma porta onde você abre e você tem acesso aos botões, os leitores, né? Na parte superior ele tem também uma outra portinha que você abre para ter acesso ao USB, o áudio, o microfone. E aqui embaixo ele tem um LED vermelho, que aqui eu peguei uma foto com ele desligado, mas ele ligado fica todo vermelho, os LEDs, é bem bonito. Ele tem um visor LCD que ele mostra quanto tempo de uso o computador está ligado, qual que é a temperatura interna, a rotação dos coolers. Então esses gabinetes gamer, eles nos fornecem mais opções para você fazer monitoramento de hardware, sistema de ventilação, então é bem legal. E aqui nós temos dois gabinetes, não sei se vocês já viram, né, mas é bem interessante. Nós temos o gabinete de acrílico, que são gabinetes transparentes, você consegue ver todo o seu hardware, e aí você coloca os LEDs, né, à noite ele fica bem bonito. E nós temos também a criação aí do gabinete Lego, como vocês podem ver, dois modelos para quem brincou de Lego. Eu brinquei com isso aí há uns 25 anos atrás, por aí. E você pode usar a sua criatividade, né? Fazer um gabinete, como eu já vi alunos meus que fizeram um gabinete dentro de uma caixa, em painel, enfim, você pode usar a sua criatividade para montar o gabinete do jeito que você ter aí na sua mente, colocar na sua loja, e chama muita atenção. Um gabinete diferenciado, ele chama muita atenção. Você pode pegar qualquer um desses gabinetes aqui e colocar um Pentium 1 e enganar a pessoa. Falar, ó, tá aqui, ó, um i7, 16 GB, o computador vale mais de 8, 10 mil reais. A pessoa ela vai cair igual um bobinho, porque as pessoas vão muito pela aparência. Lógico que se a pessoa tem um gabinete desse, ela vai ter um hardware potente. Muito difícil você ver alguém que compra um gabinete desse e coloca um hardware fraco. A não ser, né, eu tenho uma história aqui para contar para vocês. Eu trabalhei numa escola de informática há muitos anos atrás, não vou falar o nome da escola, mas faz muito tempo, e nessa escola os alunos estavam reclamando dos computadores, os computadores muito lentos, não só os alunos, mas também como os professores. E o dono da escola, ele fez o quê? Na época tinha 50 computadores lá na escola, ele comprou 50 gabinetes, preto e prata. Nessa época os gabinetes eram brancos, já estavam amarelos, muito feio. Então ele comprou o gabinete ATX, preto e prata, bem bonito, e nós tivemos que trocar todos os gabinetes. Então a escola ela ficou fechada, e no final de semana, né, a partir da sexta-feira, nós fizemos aí esse trabalho, né, sexta e sábado, retiramos todo o hardware do gabinete, colocamos no outro gabinete, e para você ver como mexe com o psicológico da pessoa, do cliente. Quando os alunos eles retornaram na segunda-feira, eles viram aqueles gabinetes bonitos, preto e prata, e falaram, minha nossa, colocaram computadores de última geração. Aí eles ligavam, nossa, tá mais rápido, né? E para você ver, não foi mudado em nada, nem memória, nem processador, nem fonte, nem placa-mãe. A única coisa que foi trocada foi o gabinete. Foi uma jogada de marketing que esse dono dessa escola que eu dava aula, ele teve em mente, e que mexeu com o psicológico, todo mundo achando ali que eram computadores novos. Outra coisa que devemos observar nos gabinetes, antes de começar a fazer a instalação das placas, é como que funciona aqui a lateral. No caso, vocês podem ver que onde vai colocado a placa-mãe, esse gabinete ele já tem um alto relevo aqui, ó. Então nós não precisamos colocar o hexagonal, que é esse parafuso aqui, ó. Inclusive, no caso desse gabinete, ele utiliza os dois, porque dependendo da placa-mãe, você precisa mudar a posição, ó. Então nós temos duas entradas desse lado e desse com o parafuso hexagonal. Agora tem gabinetes que essa chapa aqui, ela é lisa. E tem muitas pessoas que não têm um conhecimento que tem que instalar o hexagonal primeiro para depois colocar a placa-mãe. Aí o camarada vai lá, coloca a placa-mãe, parafusa e na hora que liga dá curto. Porque toda a saída de solda da placa-mãe que atravessa a placa de circuito impresso encosta aqui na lateral e aí causa o curto. Então, muito cuidado. Quando vocês pegarem um gabinete, observem como que é a estrutura dele. Se precisa ou não colocar o hexagonal. Nesse caso do gabinete, nós
temos a opção de colocar aqui ou aqui, dependendo da placa-mãe dos furos para os parafusos. Se é uma placa-mãe on-board, se é uma placa-mãe off-board, vai depender tudo do tamanho e modelo e formato da placa, ok? Então, tome bastante cuidado. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre a manta anti-estática para a bancada. Você montou sua bancada de trabalho, é importante você forrar ela com a manta anti-estática para você proteger as peças do computador e também os componentes eletrônicos. Caso você trabalhe com eletrônica, você faça reparo de placas-mães, de desktop, notebook, entre outros equipamentos, é bom você ter essa manta porque ela vai impedir que a eletricidade estática circule sobre a sua bancada. Vamos falar agora sobre a pulseira anti-estática. A pulseira ela vai impedir com que a eletricidade que está no seu corpo seja aterrado no componente que você está manuseando. Então a pulseira você vai aterrar corretamente ela na sua bancada, caso ela tenha aterramento, ou na sua manta, se ela tiver o conector de aterramento, ou se você fez um ponto de aterramento, você pegou a barra de ferro, aterrou lá no seu quintal, fez todo o sistema de aterramento, é bom você utilizar a pulseira, porque o nosso corpo ele acumula eletricidade estática e essa eletricidade estática ela pode danificar componentes frágeis e também peças de computador, como memória, enfim. Então é bom você se proteger. O investimento que você vai fazer em equipamentos de segurança é muito baixo, a manta é barato, a pulseira nem se fale, é um item muito barato e quanto mais proteção você tiver, melhor. Vamos falar da luva anti-estática. A luva, ela substitui a pulseira. Por quê? A luva ela vai fazer com que a eletricidade do seu corpo não passe para a peça. Só que tem um problema. O manuseio você vai perceber que fica mais complicado, o tato. Então, dependendo do serviço que você for fazer, a luva ela vai te atrapalhar. Porque a luva ela deixa assim, fica mais liso, né? Então você pega a placa, dependendo do que você pegar, pode escorregar e acabar caindo no chão. Então a luva, além dela ficar mais lisa na sua mão, ela impede um pouco o contato. Porém, é uma proteção muito legal. Eu tenho luva anti-estática, eu tenho a pulseira anti-estática e dependendo do serviço que eu vou fazer, eu utilizo um ou utilizo outro, ok? Você pode utilizar os dois também, não tem problema. E a luva é muito barato. Jaleco ou avental anti-estático. Por que devemos usar o jaleco ou avental anti-estático? É simples. Tem algumas roupas, alguns materiais que armazenam eletricidade estática e conduzem eletricidade estática. Então muitas vezes você acaba encostando o seu corpo, a sua roupa ali em cima de uma peça. Muitas vezes você nem percebe que você está encostando e isso pode danificar. Então você tem que utilizar o jaleco ou avental anti-estático para impedir com que a eletricidade que está ali na sua roupa, né, tem alguns determinados tipos de tecido, de materiais, de blusas que tem ali eletricidade estática. Eu sei que muitos técnicos que são donos do seu próprio negócio não utilizam nenhum desses kits anti-estática, nenhuma proteção, porém tem empresas, laboratórios onde o empregado ou o funcionário é obrigado a utilizar esses equipamentos, entre outros, bota, tem alguns que utilizam óculos para proteger ali os olhos, né, se houver alguma explosão de algum componente, enfim. Nós temos também o saco ou embalagem anti-estática. Eu vou frisar bem nesse slide, preste muita atenção. Eu tenho muitos alunos e até algumas pessoas que eu vejo que pega a placa-mãe, coloca dentro da sacolinha do supermercado, memória, processador, né, para guardar ou para levar de um local para o outro e acaba fazendo isso errado. Então você tem que prestar atenção, porque muitas vezes você termina ali de fazer o conserto de uma placa e coloca ela dentro de qualquer lugar. Muitas vezes a eletricidade estática está ali, naquela sacolinha do supermercado, ou você colocar dentro de alguma caixa que tem algum material que conduz a eletricidade. Então o correto é você ter esses sacos, essas embalagens anti-estática para você guardar HDs, memória, placa-mãe. Você pode observar que esse plástico aqui metálico, blindado, quando você compra, né, na internet ou em alguma loja uma placa-mãe, um HD, uma memória, ele vem
numa embalagem anti-estática. Então compre essas embalagens no Mercado Livre, você vai encontrar diversos tamanhos e tipos. Compre e deixe no seu estoque. Até mesmo quando você consertar uma placa de algum cliente ou de alguma empresa, ou você vai fazer a venda de algum equipamento, você utilize esse saco ou a embalagem anti-estática. Bom, tem muitos aqui que estão me perguntando, mas o que é essa eletricidade estática? A eletricidade estática é um fenômeno de acumulação de cargas elétricas que podem se manifestar em qualquer material. Ela acontece principalmente com o processo de atrito entre materiais e se manifesta em vários fenômenos que ocorrem no cotidiano. Às vezes ocorre de forma inofensiva, mas em outros casos sua manifestação pode ser muito perigosa. A manifestação da eletricidade estática são observadas principalmente em locais onde a umidade do ar é muito baixa, ou seja, locais secos. Ao manusear um agasalho de lã sintética, por exemplo, é possível ver pequenos estalos que ocorrem em razão das descargas elétricas que acontecem entre seus fios. Se estiver no escuro, é possível visualizar pequenas faíscas entre os fios que foram eletrizados. Olha só que interessante. A eletricidade estática ela ocorre devido ao desequilíbrio dos elétrons que nós temos no nosso corpo. Hoje, no mundo que nós vivemos, nós temos um grande desequilíbrio de eletricidade estática e também de algumas energias que o nosso corpo tem. Por quê? Nós não andamos mais com o pé no chão, nós não pisamos mais na terra, a gente sempre anda calçado ou de chinelo. Nós não tomamos o sol correto, nós andamos dentro de carro, de ônibus, de trem. A nossa casa está cercada por equipamentos eletrônicos, equipamentos domésticos. Então você está ali mexendo no seu computador, mexendo no celular, mexendo em vários equipamentos eletrônicos, videogame, televisão, e muitas vezes você não tem um sistema de aterramento correto. Pelo menos aqui na minha cidade eu observo que todas as residências não tem o terra nas tomadas. E aí a pessoa compra um equipamento eletrônico moderno e acaba quebrando aquele pino do terra. Aquele pino do terra ele vai fazer com que a eletricidade que fica em volta do equipamento seja aterrada e não passe para o nosso corpo. Então tem muitos casos de pessoas com o pé no chão, que encosta num computador, num notebook, numa geladeira, numa televisão e acaba tomando um choque. Isso faz com que o seu corpo acumule eletricidade estática. O nosso corpo ele é um condutor. Ele armazena, ele conduz essa eletricidade, os elétrons ficam ali no nosso corpo e quando nós vamos encostar num componente eletrônico, quando você pega e segura uma memória, segura uma placa-mãe, um componente eletrônico, você pode danificá-lo com a sua eletricidade estática. Toda a eletricidade do seu corpo vai ir para aquele componente, para aquele item que você está segurando. E outra coisa, muitas vezes a eletricidade estática ela causa o problema lá na frente, não é nem na hora que você pega ali. Então pode acontecer depois de algum tempo, aquele item que você pegou errado, que ficou com a sua eletricidade estática, apresentar problema. Então, todos esses itens que eu mostrei aqui para vocês são 5 itens. É muito barato fazer um investimento, porque você vai utilizar por muito tempo e você vai ter uma proteção melhor na sua bancada ali, no seu dia a dia, no seu trabalho, ok? Bom, pessoal, vocês acabaram de aprender o que é eletricidade estática. Resumindo, a eletricidade estática é uma energia que o nosso corpo acumula. E essa energia ela pode ser descarregada em uma placa eletrônica ou em um componente eletrônico. Então você deve tomar muito cuidado com o manuseio das placas eletrônicas e principalmente dos componentes eletrônicos, que são muito frágeis. Então você deve usar a luva. Com a luva antiestática você pode manusear tranquilo as placas, os componentes. Agora sem a luva tem que tomar muito cuidado ao manusear. Na verdade você não deve nem manusear uma placa eletrônica, um componente, sem utilizar uma luva antiestática. Nós falamos da pulseira antiestática, onde ela tem aquela garrinha jacaré que você deve colocar no ponto de aterramento para a energia do seu corpo ir para esse ponto de terra e não para o componente que você está manuseando. Sobre a manta de bancada, para você colocar as suas peças, as placas, sem ter o problema, né, da eletricidade estática ficar ali naquele local.
Falamos também sobre o avental ou jaleco. Falamos sobre os sacos e embalagens antistáticas. Bom, pessoal, vamos começar a falar desta placa-mãe aqui. É uma placa-mãe mais antiga que eu encontrei aqui para mostrar para vocês. Essa é uma placa-mãe Asus. O modelo dela é a P5PE-VM. Revisão 00G. É uma placa-mãe onboard. Nós temos dois tipos de placa-mãe que vocês vão encontrar no mercado. As off-board e on-board. A off-board, ela não tem a placa de vídeo embutida. As on-board, elas têm a placa de vídeo embutida, como vocês podem ver aqui, ó. Esse conector azul é o vídeo on-board. A placa-mãe on-board, ela é uma placa menor, é uma placa mais fácil de você montar no computador e é uma placa mais barata. Já a placa-mãe off-board, vou mostrar aqui para vocês, ela é uma placa maior. Por ela ser maior, torna mais difícil a montagem no gabinete e ela não tem o vídeo embutido. Como vocês podem ver aqui, não tem o conector de vídeo. Então nós temos que comprar uma placa de vídeo e instalar aqui no PCI ou no PCI Express. As placas off-board, elas têm um maior desempenho e elas são indicadas para usuários que trabalham com gamers, edição de vídeo ou com partes gráficas. Nesta aula do curso, ela tem como função você conhecer todos os conectores e também um pouquinho da parte eletrônica da placa-mãe. Vamos começar falando dos componentes onboard. Então, desse lado aqui da placa, nós temos aí os componentes onboard. Onboard significa o quê? Ligado na placa. Nós temos aqui esse roxo, que é o PS2, onde vai ligado o teclado. Nós temos o verde, que é o PS2 também, onde vai ligado o mouse. Nós temos aqui a porta serial, que é para mouses mais antigos. A porta paralela, o LPT1, que é para impressoras mais antigas. O VGA, que é onde vai ligado o monitor. As portas USB. Nós podemos ligar vários dispositivos. A USB é uma porta universal. Nós temos a de rede, a LAN RJ45 e o som, onde nós podemos ligar o microfone, caixinha de som e temos também uma saída de som aqui para quem utiliza a placa de capturas. Aqui nós temos o socket da placa-mãe, é onde nós colocamos o processador. Esse socket que ele tem os pinos, que você vê os pinos, né? Na verdade todo socket ele tem pinos. Aí essas placas-mães que você consegue ver os pinos do socket são as placas-mães que trabalham com processadores da Intel. Então o socket da Intel você vai ver os pinos e tem que tomar muito cuidado. Não encostar aqui nos pinos, não colocar chave, porque senão você pode entortar ou até mesmo quebrar e aí acaba danificando o socket. E para fazer a sua troca é bem complicado. Esse socket, para destravar ele, nós puxamos aqui para baixo. Depende da posição que você está com a placa-mãe e aí você consegue destravar ele. Depois nós vamos aprender a colocar o processador aí na ordem correta. E após colocar o processador, nós travamos ele e aí fazemos a instalação do cooler e a montagem do computador. Nós temos aqui os slots de memória. Essa placa, ela trabalha com memória DDR1, é a memória mais antiga. Depois nós vamos conhecer aí os modelos de memória da DDR1 até a DDR4. Nós temos aqui o conector da fonte ATX, que é 20 pinos. Nós temos aqui o ATX 12 volts, esses 4 pinos, que é uma realimentação para o circuito do processador, circuito aqui do V-Core. Nós temos aqui um barramento que chama AGP, esse barramento é para placas de vídeos mais antigas. Nós temos 3 barramentos aqui que é PCI. O PCI nós podemos colocar placa de rede, placa de som, placa USB, até mesmo placa de vídeo. Nós utilizamos o PCI quando algum dos componentes onboard para de funcionar e aí você não tem o CI ou você não consegue fazer o reparo e aí você acaba eliminando o onboard e passa a utilizar uma placa de áudio, vídeo, rede USB off-board. Nós temos aqui o conector IDE. Nós temos aqui o IDE primário e o IDE secundário. O IDE primário é esse azul, onde nós colocamos HDs mais antigos IDE. Nós temos também 2 entradas SATA, que são HDs mais recentes. Podemos utilizar também SSD ou leitor de DVD SATA, né? Hoje as placas mais modernas é tudo SATA, né? Dificilmente está sendo usado mais o IDE. Tem até placa-mãe que não fabrica mais
a conexão IDE. Nós temos aqui o FDD ou FDC, o FLUP, é onde vai o disquete, vai aquele flash do disquete. Nesse curso eu não vou estar explicando sobre disquete, vou estar falando sobre o leitor de cartões, que veio para substituir o disquete, né, onde você coloca os cartões, SD, micro SD e também pendrives. Nós temos aqui o conector para o cooler do processador, de 4 pinos. Nós temos outra entrada aqui para o cooler, na placa-mãe, para você refrigerar aí o computador. Nós temos aqui os pinos para fazer a ligação do painel frontal, onde nós ligamos aí o Power LED, HD LED, Power SW, Reset SW, que são os LEDs e os botões que ficam na frente do gabinete. Aqui nós temos a entrada para USB frontal. Nós temos outra aqui, ó, que é para USB frontal também. Nós temos essa entrada aqui, que é para o áudio, mas como vocês podem ver, está com jumper. Então, se eu for ligar o áudio frontal, eu tenho que remover esses jumper. O jumper, ele faz a união de 2 pinos, remove o jumper e liga aqui o áudio frontal. Nessa placa-mãe eu tenho uma outra entrada aqui que chama CD, que é para aqueles leitores de DVDs mais antigos. Hoje você não encontra mais isso. Nós temos aqui a bateria da placa-mãe, que é a CR2032 de 3 volts. E aqui ao lado nós temos 3 pinos que está escrito CLRTC, ou você pode encontrar escrito Clear, CMOS, que é a pinagem que faz o reset no BIOS. Falando no BIOS, aqui nós temos o BIOS dessa placa-mãe, da Winbond, é uma PLCC32, um BIOS mais antigo, muito difícil de você encontrar. Então agora que eu já expliquei para vocês aí toda a pinagem, os barramentos, slots, socket da placa-mãe, vamos começar a falar um pouquinho sobre os componentes eletrônicos desta placa-mãe. Vamos falar por partes. Nós temos aqui a parte do circuito do processador. Nessa parte aqui do circuito do processador, nós vamos ter os capacitores de eletrolítico. Nós temos também os capacitores de estado sólido alumínio, que são capacitores melhores, que duram mais tempo, de uma qualidade maior. Nós temos aqui os transistores MOSFETs de entrada e saída. Nós temos também aqui o PWM. Em volta do PWM nós temos aí vários componentes SMD, como os resistores e capacitores. Nessa placa-mãe nós temos aqui também a rede resistiva, rede capacitiva e temos também transistores bipolares. Aqui do lado da memória, nós temos o circuito da memória, onde nós temos os transistores, um que vai receber a tensão da fonte, o outro que vai mandar. No caso aqui está escrito no barramento 2,5, que é a memória DDR1, trabalha com essa tensão. Essa placa-mãe, nós temos 2 BGAs, como vocês podem ver, uma aqui e outra aqui. Essa BGA, nós não estamos visualizando ela porque ela tem um dissipador de calor sobre ela, mas se nós removemos aqui esse dissipador de calor, nós vamos ter acesso aqui a BGA. Deixa eu remover aqui. Pronto, removi. Então, em placas-mães mais antigas, você vai encontrar 2 BGA, que é um circuito integrado, controlador de circuito. Nós temos aqui a ponte norte e aqui a ponte sul. A BGA ponte norte, ela é responsável por controlar o processador, memória, o vídeo e o barramento AGP da placa-mãe de vídeo. A BGA Ponte Sul, ela é responsável por controlar os PCIs, os HD SATAs, disquete, HD IDE, entre outros componentes lentos da placa-mãe. A Ponte Norte ela fica responsável pela parte mais pesada da placa, que seria processador, vídeo, memória, e a de baixo a parte mais lenta, os HDs, disquete e os PCIs. Aqui nós temos o gerador de clock, o gerenciador de frequência. Ao lado dele nós temos o cristal de 14,318 MHz. Em placas-mães mais recentes você não vai encontrar esse gerador de clock, nem esse cristal de 14,3. Neste vídeo eu vou mostrar uma placa mais recente para vocês. Nós temos aqui o CI de rede. Aqui nós temos o Super I/O, o Winbond. E aqui abaixo nós temos o CI de áudio. Aqui nós temos o CI do BIOS, né, PLCC 32. Nós temos aqui o cristal de 32,768 kHz. Nós temos outro cristal aqui de 25 MHz, que trabalha com CI de rede.
Então, praticamente são esses os componentes eletrônicos. Eu não vou complicar tanto aqui, porque o nosso curso é a parte de montagem e manutenção e não conserto de placa-mãe. E aqui do outro lado da placa-mãe, no caso dessa, nós não encontramos nenhum componente. Vai ter placas que você vai ter componentes aqui embaixo do socket do processador. Vamos para a próxima placa-mãe. Essas placas-mães que eu estou mostrando para vocês são placas funcionando, tá? Tanto a anterior quanto essa. Essa já é uma placa-mãe AMD, o socket dela. Ela trabalha com processadores AM3. Como vocês podem ver, os pinos dela estão embaixo do socket, então essa aqui você não tem problema de entortar ou quebrar os pinos, diferente, né, dos sockets que trabalham com processadores Intel. Nessa placa-mãe, nós temos aqui os componentes onboard, nós temos mouse, teclado, que são os PS2, serial para o mouse, o VGA, que é o vídeo, USB, rede e som. Aqui nós temos o socket, que é um AM3, nós temos aqui a memória dela está escrito aqui em cima, a câmera não vai pegar, 1.5, que é DDR3. Nós temos aqui o FDD, que é para disquete, o IDE, que é para HDs. Nós temos aqui 4 SATAs. Nós temos aqui o ATX, 24 pinos. Nós temos aqui o ATX 12 volts. Nós temos esse slot aqui que é mais moderno que o anterior, que eu mostrei para vocês. Esse aqui ele veio para substituir o AGP, que é o PCI Express, especialmente para placas de vídeo. Nós temos 2 PCI. E nós temos aqui o PCI Express de 1x, que veio para substituir esses PCI. Nós temos aqui a bateria, que é a CR2032. Nós temos aqui a ligação do painel frontal, ó, já está nessa localização. Nós temos as USB frontal, são 3 USB frontal. Na verdade, você vai usar uma para USB frontal, e essas duas você pode usar para a parte de trás do computador, caso você compre uma outra placa, ou você utilize ou aquela que vai na baia atrás. Nós temos aqui para ligar o speaker, aqui onde dá o clear no CMOS, o sysfan, que é o cooler para o gabinete, já que em cima nós temos o cooler para o processador, onde nós ligamos ele, para ele ser alimentado. Nós temos aqui a ligação do áudio frontal, e aí nós temos os componentes eletrônicos. Essa placa-mãe, o circuito do processador não tem capacitor de eletrolítico. Nós temos aqui os transistor, que é de 3 pontos, né? Um é o dreno, um é o source e o outro é o gate, né, de 3 pinos. O PWM, aqui o Super I/O. O BIOS, como vocês podem ver aqui, é DIP8, é mais moderno do que aquele anterior, o PLCC. E essa placa-mãe ela só tem uma BGA, que é chamado de PCH. Aquela outra que tinha duas, uma nós chamamos de GMCH e a outra de ICH. No caso dessa placa-mãe, essa aqui nós chamamos de PCH, só tem uma BGA. Quando eu for explicar o diagrama em blocos, eu vou mostrar o diagrama em blocos de uma placa-mãe que tem 2 BGAs e as que só tem uma BGA, que são as mais novas, inclusive as placas de notebook, você vai ver também que vem só com a PCH. Nós temos 2 cristais aqui, o de 25 MHz, que passa a ser o clock principal da PCH, e o de 32,768 kHz. Né? Se ele tiver problema, a placa não liga. E nós temos aqui o de 25, que trabalha junto com o CI de rede, e aqui embaixo nós temos o CI de áudio. Ok? Vamos para a próxima placa-mãe. Bom, pessoal, essa placa-mãe aqui é a placa-mãe mais recente, mais moderna que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Essa placa-mãe, eu retirei ela do computador que eu comprei. Esse computador eu não mostrei ainda para vocês, mas eu comprei um computador especialmente para esse curso de montagem e manutenção. Esse computador ele tem essa placa-mãe, que é a Gigabyte GA-H61M-S, uma placa-mãe bem recente. Junto com ele vem um processador i3 com 8 GB de memória e um HD de 500 GB, um leitor de DVD SATA e um leitor de cartão. E veio a fonte. Então essa placa-mãe é uma placa-mãe bem recente. E o que ela tem diferente das duas placas anteriores que eu mostrei para vocês? Vocês vão perceber que ela é mais compacta e os componentes eletrônicos dela, vocês vão perceber também uma diferença, ok? Então aqui nós temos o socket, que é o 1155. Nós temos outro socket para i357, além do 1155, que é o 1156. Esses sockets tem que tomar muito cuidado para não colocar o dedo aqui nos pinos, não entortar os pinos,
né? Tem muitos casos aí de pessoas que entortam, acaba quebrando os pinos, ou até mesmo pessoas que entortam o pino, colocam o processador e o computador liga e não dá vídeo porque tem pino entortado aqui. Então, para destravar ele, ó, nós empurramos aqui para baixo, puxamos para o lado e pronto. Depois nós vamos aprender como fazer o encaixe aí do processador corretamente, ok? Nós temos aqui a memória, que é DDR3. Como que eu sei que é DDR3? Está escrito aqui 1,5 volts no barramento. O conector da fonte, que é o ATX, 24 pinos. Nós temos aqui o ATX 12 pinos. Nós temos aqui o PCI Express 16X. E nós temos o PCI Express de 1X. Essa placa ela não tem o PCI comum, ela não tem o IDE primária, ela não tem entrada para o FLUP, para o disquete. Então, como vocês podem ver, é uma placa bem moderna, né? Se você vê uma placa que não tem lá os PCIs, não tem IDE, não tem entrada para o FLUP, uma placa mais recente. Placa que tem somente uma BGA, que é a PCH, ok? Nós temos aqui as conexões SATA, 4 SATAs, tá? Trabalha com SATA 2 essa placa. Nós temos aqui os pinos para ligar o áudio frontal, as USB frontal, aqui o cooler do gabinete, o áudio frontal. Aqui nós temos o CPU fan, que é do processador, e esse aqui que está escrito sysfan é do gabinete. Outra coisa que vocês vão perceber diferente nela são os componentes eletrônicos. Ó, os transistores que nas outras placas eram com 3 terminais, nessa placa aqui vocês vão ver que são 8 terminais, que são os transistores SMD de 8 terminais, onde 4 é o dreno, 3 é o source e 1 é o gate. As bobinas são de ferrite. Nós temos aqui o PWM e os componentes em volta dele, como capacitores e resistores. Nós temos aqui também o transistor bipolares. Nós temos diversos CIs, aqui o circuito da memória. O Super I/O é o ITE. Como vocês podem ver, o Super I/O é um componente que não evoluiu tanto assim como os outros componentes. Nós temos os cristais de 32,668 kHz, o de 25 MHz, que é o clock principal da PCH. Não tem mais aquele de 14,318 e não tem mais o gerador de clock nem o gerenciador de frequência, porque ele fica dentro da PCH. O clock de 25, que trabalha junto com CI de rede, e aqui nós temos o CI de áudio. E essa placa, ela trabalha com o BIOS UEFI, que é uma diferença dela também. E o BIOS dela é esse aqui, ó, que é o SOC 8. Diferente das placas que eu mostrei. Aquela primeira placa era o PLCC, que é um BIOS bem antigo, né, que vai no soquetezinho. A outra era o BIOS DIP8, 8 pinos soqueteado, e essa aqui ela é soldada na placa. Bom, então, as placas-mães, ela tem como função ali controlar, né, praticamente tudo. Ela controla a transferência de dados, alimentação do processador, memória, aqui dos componentes on-board. Então a placa-mãe ela trabalha bastante. E se alguma parte do circuito dela der problema, o computador ele não inicializa, ou se for um curto, o computador nem liga. Então a placa-mãe é uma das peças principais, né? Nela é acoplado aí tudo, né, praticamente. A fonte você vai ter que ligar na placa-mãe. Processador você vai ter que ligar na placa-mãe. Memória na placa-mãe, teclado, mouse, monitor. A placa-mãe, a engenharia dela é bem complexa. Então, na próxima aula, para vocês entenderem um pouquinho mais, eu vou estar explicando uma coisinha do diagrama em blocos, mostrando até uma parte do esquema elétrico, ok? Essas 3 placas-mães que eu mostrei para vocês, as 3 elas funcionam, tá, perfeitamente. São placas que nós vamos utilizar aqui no curso para montar os computadores, fazer instalação e formatação dos sistemas. Agora eu vou mostrar as placas-mães de sucata. Essa placa-mãe que vocês estão vendo aqui é uma ASUS M2NX Socket AM2. É uma placa off-board, ela não vem com vídeo, tá? É uma placa que eu falo que ela é mais complicada para fazer a instalação. Por ela ser maior, não tem placa de vídeo, você tem que comprar uma placa de vídeo PCI Express ou PCI comum para conseguir inicializar, né, o vídeo e fazer aí a instalação, formatação, né, do sistema operacional. É uma placa mais cara, são placas feitas para quem vai trabalhar com computação gráfica, para quem vai trabalhar com edição de vídeo, para quem vai jogar, né? Para quem é gamer, é recomendado essas placas-mães off-board, porque aí você compra uma placa de vídeo off, ela trabalha melhor com essas placas, ela não tem o vídeo embutido nela.
E os componentes eletrônicos, vocês podem ver que praticamente são os mesmos que ela tem, né? O que pode mudar, igual a placa mais moderna que eu mostrei, que ela é mais compactada e, no caso, os transistores MOSFET são 8 terminais e não 3 como dessa aqui. Então essa aqui é uma placa sucata, ela não funciona, eu utilizo ela para fazer a remoção de componentes para fazer conserto em outras placas. Eu tenho outra aqui, socket AM2 para AMD. Ela tem só uma PCH, aqui tem um Super I/O, 4 SATAs, ela tem, deixa eu ver, IDE, tem uma entrada IDE, uma entrada FD, é uma placa-mãe bem simples, é on-board também. Eu tenho outra aqui que é uma Foxconn, é bem simples também, ela trabalha com DDR2, ela tem duas BGAs, ponte norte e ponte sul, socket 775, processadores Intel, o BIOS dela é o DP8, é no socket, não precisa utilizar o ferro de solda ou estação para remover. É uma placa-mãe, né, simples também, não tem nada diferente daquelas outras que eu mostrei para vocês. Eu tenho mais uma aqui, que é uma Itautec. Ela tem duas BGAs, ponte norte e ponte sul, 4 barramentos de memória DDR2, uma entrada IDE, uma entrada para o disquete, um PCI Express 16X para placa de vídeo, um PCI de 1X, o PCI comum. Nós temos aqui os componentes on-board. O BIOS dela, ó, é o PLCC, é o BIOS do fabricante Winbond. Bateria CR2032, como em todas as placas. Tem 4 SATA, é uma placa-mãe maior que as outras on-board que eu mostrei para vocês. Uma placa-mãe legal, ela tem um desempenho bom, só que já está ultrapassada. Hoje as placas-mães aí que compensa você utilizar, né, para ter processadores mais rápidos, enfim, são da AMD, no caso, socket AM3, né, o FX, e as placas Intel, a 1155 ou 1156, para você estar utilizando aí i3, i5, i7 ou outros modelos de processadores aí que saiu para esses sockets também.